Domingo, 22 de junho, 10h30 da noite. A partir de agora, começa a edição semanal do programa Pode Cá Liberados, comigo e Leila do Vôlei, no @TikTok, Senador Cajuru, e também no @Pode Cajuru pelo YouTube. Uma entrevista exclusiva sobre o meio ambiente e tudo o que o Brasil precisa saber. A seguir. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. São mais de 28 milhões em investimentos em tecnologia para tornar o atendimento mais moderno e eficiente. O Cora é o hospital mais moderno para tratar câncer infantil, com procedimentos avançados como transplante de medula. Com a gestão do Hospital Albert Einstein, o novo Hugo adota cirurgias robóticas e ressonância magnética de alta precisão. Goiás foi o primeiro estado a oferecer pelo SUS exames genéticos para câncer de mama e ovário. A inteligência artificial ajuda a salvar vidas de bebês prematuros. E agora, com o Meu PEP, é possível acessar histórico de consulta, exames e vacinas online. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Podemos entrar aí nas suas casas, se vocês permitem, agradecidíssimo. E como sempre, todo domingo, 10h30 da noite, o desejo de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e seus familiares e amigos, para começarmos juntos, sempre em mão dupla, mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, cada vez mais com repercussão nacional, comando da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos da televisão brasileira, e para o mundo inteiro, em 192 países. O comando é da Sul TV, com os aplicativos Smart TVs e ainda banda KU. Os canais abertos e fechados, as nossas redes sociais, à disposição de vocês, brasileiras e brasileiros, minhas únicas, vossas excelências. 22 de junho de 2025, como sempre comigo, hoje com uma voz inclusive alterada, com esse frio de Brasília. Pois é, frio à noite, Leila do Vôlei, guerreira. E muito seco, né? Seco. Do mundo das quadras para o mundo da política, sendo cada vez mais um exemplo como senador aqui no Distrito Federal. Leila, eu sempre faço de improviso, mas aqui o nosso convidado tem tantas qualidades que eu vou resumir. Impressionante. O nome dele é Jair Schmidt, catarinense. Ele é licenciado em Ciências Biológicas, tem mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental, doutorado em Desenvolvimento Sustentável e pós-doutorado em Engenharia de Produção. É o responsável pela Diretoria de Produção e Proteção Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA. Na função, coordena, controla e executa as ações federais referentes à fiscalização e às emergências ambientais. Excepcionalmente, tem que ser ela, porque eu reconheço, a Leila do Vôlei é no Senado Federal, é no Congresso Nacional, para mim, o maior exemplo de amor e de preparo com o meio ambiente. Tem muito senador e muito deputado que nem sabe o que significa meio ambiente, né? Quando você fala para um ignorante que meio ambiente é vida, é perigoso ele responder para o profissional, para mim não é vida não, para mim é morte. Então você que tem que começar, porque essa pauta é sua e você é a nossa referência lá, Leila. Bom, eu fico até agradecida, Cajuru, mas depois do currículo do Jair, a gente fica até intimidado. Mas, Jair, prazer ter você aqui conosco, né, no Pode Cá. Ainda mais uma referência numa questão tão sensível, que é a pauta ambiental.
E eu queria que, já começando, que você avaliasse seu sentimento com relação ao Congresso. Como que o Congresso vem tratando essa pauta aqui para mim, para você, para todos que entendem a importância do meio ambiente, como o Congresso tem tratado essa pauta? Bom, senadora Leira, senador Cajuru, muito obrigado. É a oportunidade de nós conversarmos um pouquinho sobre o meio ambiente, claro. Temas tão importantes para a sociedade, para o futuro do Brasil, do planeta e tudo mais. O Congresso Nacional, a Casa do Povo, né? A casa que faz as leis, fiscaliza os atos dos governos, né? Nós vivemos um momento muito difícil, né? Talvez de grande complexidade, talvez ainda mais diria da diversidade em relação a como certos atos legislativos, a lei, alguns projetos vêm sendo conduzidos. No momento que nós clamamos cada vez mais por soluções à crise climática, né, que nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo isso rotineiramente aí no dia a dia, né, nas enchentes, nos grandes incêndios e tantos outros desafios, parece que muitas vezes nós temos retrocessos em curso. Retrocessos ambientais que talvez venham agravar ainda mais essas crises que nós vivemos no meio ambiente e no clima. Então, o nosso grande desafio aí de como lidar com a Casa Legislativa, a Casa do Povo. Irmã Leila do vôlei, o Jair Schmidt tem semelhanças com você. Vamos lá. Em relação à prática de esportes, tudo que você fez desde jovem, com 10 anos de idade, você era office boy de bicicleta, não é isso? Desde criança, né, nossa cultura de família, as nossas necessidades, muitas vezes nos faz trabalhar, aprender ofícios, né? E um dos primeiros ofícios que eu tinha foi ser office boy. Trabalhei no escritório de contabilidade, o garoto ali que entregava correspondências, as encomendas do escritório, né? E também era um meio de transporte sustentável, né? Importante. Então, desde criança, tendo o hábito de pedalar, praticar atividade física e, como adulto ainda, continuando a vida de ciclista aí, como esporte, como hobby. Só o ciclismo ou tem mais um outro esporte na tua vida? Olha, eu já fui jogador de futebol também na infância. Olha! Aí você não tem cara. Você tem cara de ir no estádio e perguntar quem é a bola, Jair. Um projeto de goleiro. Foi um projeto de goleiro, mas... goleiro. Eu ia falar goleiro ou zagueiro, tamanho. Goleiro, mas felizmente eu não tinha tanta vocação, tantas habilidades e seguir para outras funções aí. Então, hoje no serviço público. Hoje aí você comanda a Diretoria de Proteção Ambiental e trata diretamente com as questões dos crimes ambientais. Quais são os principais gargalos, os desafios que você encara diariamente no comando dessa pauta e dessa diretoria? Bom, essa diretoria de Proteção Ambiental no IBAMA, ela trata de 3 grandes assuntos estratégicos para o país, né? Trata primeiro dos crimes, das infrações ambientais, então nós temos a responsabilidade de apurar, punir as pessoas que descumprem a legislação. Nós também tratamos de incêndios florestais nessa área, né? Então, tanto as medidas preventivas e de combate a incêndios são desenvolvidas, né, por essa diretoria, temos um centro especializado para essa finalidade. E as emergências ambientais e climáticas como um todo, né? Uma das nossas problemas contemporâneos, né, do mundo moderno, né? Seja por conta da mudança do clima, que tem agravado muito a situação no planeta, mas por outras circunstâncias de emergência, né, de empreendimentos, muitas vezes licenciados ou não, que acaba ocorrendo acidentes. Então, seja medidas preventivas ou de resposta a esses acidentes, o IBAMA tem um papel importante de atuar. O Podcast Liberados é um programa de entrevistas que respeita as suas perguntas, pois a nossa relação é em mão dupla. Maria Eugênia é de São Paulo e pergunta para o Jair. O senhor decidiu trabalhar no IBAMA em 1992, durante a ECO 92, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro. O que o levou a tomar essa decisão? Bom, fora fundo, alguém andou buscando meu currículo aí, né? Ela parece que ela é do meio. Bom, eu me recordo, em 1992, eu estava concluindo o ensino médio, né? E bem no contexto da Rio 92, da ECO 92, um dos eventos mais importantes que discutia meio ambiente, né? O futuro do planeta, e muito influenciado tanto pela mídia que cobria o evento e também pela essa busca de solução
as crises ambientais que se estabeleciam naquele momento, eu tinha um desejo de me mover e atuar mais na área do meio ambiente. Na época, inclusive, o meu interesse era trabalhar com educação ambiental, né? E aí tinha como perspectiva o IBAMA, um órgão recém-criado, né, criado em 1979, fusão ali de outros órgãos, né, eu me via trabalhando como educador ambiental no IBAMA, né. Passado mais de 10 anos, né, 2002 mais precisamente, o IBAMA abriu o primeiro concurso público, né, e eu na época já tinha me graduado em matemática, em biologia, e acabei tendo a felicidade de passar no concurso público. Fui trabalhar no IBAMA, trabalhar nos interiores da Amazônia, né, as regiões mais complexas e difíceis, que foi, na verdade, um outro prazer, né, uma outra honra. Você trabalhou quanto tempo ali na Amazônia? Eu trabalhei na Amazônia diretamente lá no chão de fábrica da Amazônia, né, como a gente diz, trabalhei 7 anos. Olha. Né? Trabalhei nas funções mais básicas e aí, progressivamente, fui me envolvendo em outras atividades. Agora, o detalhe é que eu quase não trabalhei com educação ambiental, eu acabei indo trabalhar na fiscalização ambiental, né? Acabei me especializando na área, eu gostei muito da área, mas também entendo que não só o lado punitivo é importante para a gente moldar comportamento da sociedade, mas a educação também é a base da formação do comportamento, a educação é essencial para a formação do ser humano, da civilização. Você acha que falta, quando você fala em educação, você acha que falta esse compromisso, né, ou esse interesse de colocarmos, de repente, alguma temática transversal, ou até mesmo uma matéria, já para os nossos pequenos, já ali na educação básica? Você não acha que valeria a pena a gente começar com os pequenos essa questão da educação ambiental? Com certeza, né? Na verdade, a educação ambiental, se a gente pensar ela de maneira mais ampla, né, é um ato de cidadania, sobretudo. Sim. Né? Então, nós entendemos os nossos direitos, nossos deveres, nosso papel na sociedade, nossos limites, inclusive, em relação aos recursos naturais, mas principalmente em respeito ao próximo, às pessoas. Tudo isso são atos de educação ambiental. Né? A transversalidade, né, a própria legislação brasileira, ela trata isso com transversalidade, ela não, em algum momento ela não vê isso como uma disciplina isolada, né, porque ela perpassa a cidadania, meio ambiente, todas essas questões, né, de formação do indivíduo. Hoje, o que nós percebemos, talvez, diante de todos os desafios que nós vivemos, a crise climática é o grande desafio da humanidade, né? Então, ter uma educação voltada às questões climáticas, né, à mudança do clima, seus efeitos, como a gente pode evitar, como a gente pode mitigar, ou mesmo, né, como é que a gente vai se adaptar a essa mudança do clima, talvez é um elemento essencial que, com certeza, dialoga muito bem com a educação ambiental. Bom, Leila, primeiro eu quero te pedir desculpas, eu esqueci, por causa da minha correria, e você sabe dos problemas de saúde, graças a Deus todos resolvidos, mas essa semana foi aniversário de quem tem uma profunda admiração por você, e ele tem uma pergunta, ele nos vê todo domingo, você vai ficar surpreso quem é. É o músico brasileiro mais respeitado no mundo, Ivan Lins. E ele é tão apaixonado com o meio ambiente que ele fez uma música para a Marina Silva. Ele contou para nós dois, você se lembra, da última vez que ele esteve aqui. Um beijo, Ivan. 80 anos completados. Sim, incrível, incrível, parece. Nossa. É terrível. Ele pergunta, o IBAMA está monitorando o caso das indígenas grávidas contaminadas pelo mercúrio? Então, a situação do mercúrio, na verdade, o que nos remete antes disso tudo, inclusive, é a grande desgraça que nós estamos vivendo na Amazônia no momento, né? Que é o garimpo, a mineração ilegal que vem degradando a floresta, vem poluindo rios, contaminando o solo, e a consequência disso tudo também, com o uso do mercúrio para essa exploração ilegal do ouro, as doenças, né, os males que está causando as populações, principalmente as populações mais vulneráveis, as populações indígenas tradicionais. Então, o IBAMA, né, o seu papel direto de atuação, de proteger, de evitar que isso ocorra, é justamente no combate a esse garimpo, né, nessa mineração ilegal, que é o nosso câncer aí, metaforicamente falando, em relação à Amazônia. Né. Nós tivemos um aumento muito elevado
dessa mineração nos últimos 6, 7 anos, eu diria ali por 2017, 2018 para frente, né? Mas entre 2019 e 2022 teve uma explosão muito grande de áreas de mineração porque abriram legal. a porteira, né? Abriu a porteira, né? A sinalização foi feita e as pessoas se sentiram muito à vontade para cometer essas práticas criminosas, né? E graças ao esforço que o governo vem empreendendo desde 2023, né? A primeira atuação forte do governo foi no território de Yanomami, lá em janeiro de 2023. Sem dúvida, sem dúvida. O IBAMA, a partir já em janeiro de 2023, eu estive lá, inclusive, presente, nós tivemos uma operação forte para controlar, para conter esse garimpo ilegal, né? Depois se associaram diversas outras organizações governamentais, lideradas pela Casa de Governo, e que reduziu significativamente o garimpo nos Yanomamis, foram 93% de redução, né? Mas, enfim, então quando a gente compara o garimpo, né, de 2022, a área garimpada no Brasil, e compara com o final de 2024, houve uma redução de mais de 30%. Tá? Então, isso é um resultado bastante emblemático, importante. E pouco divulgado. Pouco divulgado, talvez pouco conhecido. São dados extraídos a partir de imagens de satélite, são dados que são robustos, confiáveis e verificáveis, né? E tudo isso se deve tanto ao esforço do IBAMA, mas também ao conjunto de outras instituições públicas e políticas públicas que estão atacando esse problema grave. E era isso que eu ia te perguntar. É claro que o IBAMA sozinho não tem pernas para alcançar, né, para fazer todo o trabalho. Vocês contam com outras instituições? Você pode falar, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, as Forças Armadas? Sim, claro, claro. Enfim, o problema do garimpo, né, é um problema bastante complexo, né? A cadeia do crime ali, envolvendo os vários atores, tem uma complexidade, né? O IBAMA, muitas vezes, ele tem uma atuação mais direta no combate, direto em campo, né? Destruição, apreensão de equipamentos, aplicação de medidas punitivas, mas existe um conjunto de instituições que atuam com o mesmo sentido, né? Então, por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal tem um papel extremamente importante de investigar, responsabilizar quem são os grandes financiadores desse garimpo, né? Quem está por trás, quem está ganhando dinheiro, quem está colocando dinheiro, inclusive, para estruturar essas práticas criminosas. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal também, parceira já histórica do IBAMA, que atua também no campo com o IBAMA, mas tem um papel também do controle, do tráfico de produtos e substâncias, seja o mercúrio, o próprio garimpo. Tem regiões de garimpo que se extrai a casterita, é o caso dos Yanomamis lá. Sim. E a casterita é um subproduto ali daquela região, e aí o controle do trânsito é importante. A Força Nacional atua também com medida de proteção. A FUNAI, a gente pode esquecer a FUNAI, né? Os territórios indígenas são os mais afetados pelo garimpo ilegal. Então, a FUNAI tem um papel importante, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, seja na condução direta de ações em campo de proteção, né? Seja também nas suas políticas, enfim. Então, há um conjunto de instituições e elas, em grande medida, em algumas terras indígenas estratégicas, elas são lideradas pela Casa Civil da Presidência. Existe uma casa de governo que coordena todo esse trabalho em territórios especiais ali, em 8 terras indígenas em particular. Jair Schmidt, a Leila, não vou nem colocá-la, porque todo mundo sabe do comportamento dela no plenário, ela enfrenta mesmo, não tem gente, não tem homem do teu tamanho, não tem nada. Ela, quando solta a voz, ela é pior do que o Cajuru. E ela ficou, assim como eu, todos nós estarrecidos, indignados com a maneira de se tratar uma autoridade mundial do meio ambiente, reconhecida em todo o planeta, que é a Marina Silva. Por que você, como brasileiro e apaixonado pelo meio ambiente, o que você tem para nos dizer a razão disso acontecer, fundamentalmente, Leila, com os senadores do Amazonas, porque eles dizem que a Marina Silva é odiada lá. Por quê? Bom, primeiro, a gente não pode deixar de mencionar que a nossa ministra Marina Silva é a inspiração, né, de trabalho dos nossos servidores, né, profissionais do meio ambiente, e também inspira diversas lideranças, as pessoas, as comunidades, né, a luta na proteção do meio ambiente, a luta da sustentabilidade, a luta por melhores condições de vida, seja pelo seu histórico, que é um exemplo para todos nós, mas seja também pela situação como parlamentar, como senadora, deputada e ministra agora, pela 3ª vez no governo Lula, né? Como cidadão, em primeiro momento, que a gente, assim, um sentimento triste, talvez um sentimento até de se sentir envergonhado, né? A casa do povo
onde o povo, né, por alguns dos seus representantes, obviamente, não por todos, tem um gesto tão... É até difícil escolher as palavras, mas um gesto tão... Você tem que contar até tão, 10. tão violento, tão misógino, machista, enfim. Tá? Esse adjetivo que você usou, a Leila participou da última audiência pública em que a ministra foi realmente de causar vergonha, né? A vergonha, eu acho que houve a manifestação de muitos de nós ali, né? Porque realmente nos envergonhou. Ninguém ali ficou feliz. A maioria com o comportamento, né, dos nossos colegas. E no momento que a sociedade, cada vez mais, a gente preza pelos valores de igualdade de minorias, das igualdades de gênero, né? Então, esses contrastes acabam ressaltando os olhos. Mas eu acho que o que nos traz um pouco de pano de fundo nisso, talvez, né, pela defesa que a própria ministra, o Ministério do Meio Ambiente, tem conduzido em relação ao meio ambiente, né, a pauta ambiental, as políticas ambientais. Então, defender, brigar para que a gente evite danos ambientais mais severos, né, que a gente proteja os povos e comunidades tradicionais do garimpo, do desmatamento ilegal, da caça, da invasão, né, que a gente reduza as emissões de gases de efeito estufa para que nossa própria sociedade lá tenha perpetuação, para que a economia do país vá bem, para que a agricultura não seja afetada pela mudança do clima. Então, todas essas questões elas são muito mal compreendidas. E a reação que a gente vê de alguns parlamentares ou de outras lideranças da sociedade como um todo é muito no interesse pessoal individual, né, no seu egoísmo, no seu ego, dos seus interesses, né? E até mesmo por desconhecimento, às vezes, da própria legislação, do desconhecimento dos procedimentos. Você né? quer dizer, por ignorância? Eu acho que é um adjetivo apropriado, né? Eu acho que é um adjetivo apropriado. Mas, enfim, eu acho que todo esse caso TIS que nós ouvimos e vemos, né, tudo isso serviu para fortalecer tanto a ministra, né, na sua condição, na sua liderança, mas também para levantar ainda mais a bandeira do meio ambiente e da importância das políticas ambientais nesse país. Leila. Bom, os 2 últimos anos que passaram, eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. E eu da subcomissão. E ali nós aprovamos o mercado de carbono, aprovamos também o PL, tão esperado, inclusive, né, teve muita atuação da própria ministra, que é o PL do manejo do fogo. Muito importante também, né, para o trabalho do IBAMA, né, da atuação do IBAMA. E na contramão, aprovamos recentemente a questão do marco do licenciamento ambiental. Então, eu queria que você falasse um pouco do que foi aprovado e qual a expectativa com relação à Câmara. Bom, acho que o primeiro ponto sempre é importante trazer, né, o que é o licenciamento ambiental, né? Linguagem bastante simples, né? O licenciamento ambiental, quando um cidadão quer empreender, quer desenvolver uma empresa, e essa empresa, alguma atividade, ela vem a trazer impactos ambientais, né? O Estado brasileiro, e isso ocorre em outros países, ele tem regras para verificar se esse impacto vai ser admissível, se nós queremos aquela consequência para a sociedade, e se nós queremos, né, se eventualmente não tem necessidade de ser mitigado, ser compensado aquele impacto, ou alguma alteração que crie um equilíbrio entre os próprios benefícios econômicos e sociais que aquele empreendimento traz para a sociedade, eles são importantes, mas também nós temos que ter um equilíbrio em relação às consequências negativas que muitas vezes acaba trazendo. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento de verificação disso, né? E é por isso que existem os órgãos ambientais que estão incumbidos constitucionalmente, né, pela lei, para que faça a avaliação. O que nós vimos agora é uma alteração dessas regras, né, que, na verdade, possivelmente terão grandes prejuízos a curto, médio e longo prazo ao Brasil. Previsíveis. Tá? Previsíveis. Eu falo ao Brasil por quê? Porque a gente sempre olha e fala em meio ambiente, né? Parece que é a única nota que se tem. Não é. Quando você tem dano ao meio ambiente, inevitavelmente você vai ter um dano às pessoas, à comunidade, risco de saúde, doenças, né? E você vai ter consequências econômicas, talvez alguns ganhem, lucrem, acumulem capital, mas vai ter consequências econômicas, alguém vai sair prejudicado, ou talvez as grandes massas, né, os menos favorecidos serão prejudicados, né? Então, quando você afrouxa as regras, né, por mais que a administração pública tenha a obrigação de melhorar, ser mais eficiente, né, ela tem que melhorar o seu trabalho, ela tem que tender a pegar mais resultados à sociedade. Isso é condição basilar. Mas a regra que foi aprovada,
né, no Senado, e agora está voltando à Câmara para ser avaliada alguns ajustes, né, algumas alterações, ela é mais perversa, ela é mais negativa do que benéfica, né? Primeira coisa, alto risco de judicialização. Né? Felizmente, a gente vive um Estado democrático de direito e as pessoas, né, têm instrumentos, mecanismos de recorrer à justiça para questionar a norma. Né? Então, isso vai trazer uma insegurança jurídica muito grande. É ruim para o empreendedor, é ruim para o cidadão, é ruim para todo mundo. Né? O outro ponto que eu já havia mencionado é a flexibilidade sobre como e o que vai ser licenciado. Tá? Então, isso acaba trazendo, possivelmente, impactos ambientais ainda maiores, né? E terceiro, né, a própria sociedade, né? Eu olho um pouquinho as comunidades mais vulneráveis. São os pobres, as pessoas que vivem em periferia, as comunidades tradicionais, indígenas, né? Os impactos ambientais sobre essas pessoas, né, decorrente de empreendimentos, determinado empreendimento, eles são muito maiores e mais severos. Então, essas pessoas que vão sentir as consequências, né? E aí você às vezes tem problemas de saúde, vai sobrecarregar o sistema público, enfim, tem uma série de consequências disso. Bom, agora no dia 5 de junho, né, inclusive nós tivemos a comemoração do Dia do Meio Ambiente, né, nosso ministro do Meio Ambiente substituto, o ministro Capobianco, né, ele até fez alguns comentários dos desdobramentos, né? Nós estamos construindo uma articulação política, tanto com o Palácio do Planalto, a ministra Gleice também está engajada, envolvida nesse assunto, e existe uma mobilização política, né, do próprio governo junto à Câmara dos Deputados para tentar rever alguns pontos, buscar uma solução que de fato seja boa para o país. Né? O que a gente tem com clareza é que essa proposta, esse PL, não é bom para o Brasil, pode ser bom para algumas pessoas, para alguns segmentos econômicos do país, mas de maneira geral não é bom. Então existe uma articulação política. Óbvio que a gente conta muito com a sensibilidade dos parlamentares. Felizmente, se nós tivesse parlamentares do naipe, da qualidade aqui do senador Cajuru, da senadora Leila. Nessa matéria, ela aliás, a gente não teria nem votado esse PL, né? Teria um PL muito melhor. Sim, né? Isso é verdade. Então, existe um trabalho, uma articulação política para se buscar essa sensibilização, existe um engajamento das organizações sociais, da sociedade como um todo aí, a gente tem visto muito um apelo. E eu reforço aqui o apelo também aos nossos parlamentares, para que a gente tenha sensibilidade desse assunto, para que a gente possa buscar uma lei mais adequada, mais equilibrada e que, de fato, seja boa para o Brasil. Tem um comentário que talvez seja interessante, não sei se a senadora talvez venha até perguntar, né? O projeto de lei da Política Nacional do Manejo do Fogo. Sim. A senadora Leila teve uma participação muito importante na aprovação desse projeto de lei. O senador Cajuru ajudou com a gente votando e apoiando. Muito importante, a gente acompanhou um pouco dos bastidores, né? Mas a curiosidade que eu trago é que eu estava como diretor de combate ao desmatamento no Ministério do Meio Ambiente em 2018, né? Eu trabalhei de 2017 até início de 2019, e uma das tarefas que eu herdei quando ingressei naquela função lá em 2017 era concluir o PL do manejo integrado do fogo. Né? E me recordo, juntamente com a equipe lá do departamento, que em dezembro de 2018 a gente deu entrada na Casa Civil lá da Presidência da República e a Casa Civil deu encaminhamento ao PL. Então é seu filho, é um filho do Jair. Eu sou parte disso. É o criador. Esse filho foi construído por várias mãos, inclusive da sociedade civil, da academia, dos servidores, né? E então eu tenho essa boa memória, né? E tenho também a boa memória. Foi uma luta ali, mas foi muito legal. Assim, o presidente Lula sancionou o projeto de lei aprovado lá no Pantanal, né? No dia 31 de julho, né, de 2024. Então, sabe por quê? Desculpa, só para complementar a observação. Porque mudou, né, a forma de desmatar. Antes a gente era derrubando árvore, né, Jair? Agora a gente está vendo, né, dois últimos anos, aquela epidemia de incêndios, né, que a gente sabe que muitos deles, né, Jair, são criminosos. Claro. Né? Então, assim, a grande parte, né? A gente viu ali o interior de São Paulo, porque a gente tem essa mania de falar que pauta ambiental não tem nada a ver com a economia. Só que nós perdemos safras ali, que comprometeu a nossa economia. Crianças perderam aula, né? Tiveram problemas respiratórios por causa da fumaça. Enfim,
todo esse impacto com relação aos incêndios, as pessoas elas não levam em consideração e elas acham que essa pauta ambiental é pauta de, desculpa falar, é de esquerda, é de comunista, enfim. E pauta ambiental, gente, as pessoas têm que entender a responsabilidade. A pauta ambiental, ela visa o futuro. Porque se a gente está aqui tratando e já vendo as consequências, né, Jair, né, do aquecimento, das mudanças climáticas, enchente no sul, queimadas no interior de São Paulo e no país inteiro, região centro-oeste, Pantanal, Cerrado também, inúmeros biomas estando comprometidos, é justamente por isso que nós estamos o tempo todo defendendo a pauta, porque nós sabemos que ela é imprescindível para a continuação das próximas gerações. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui, né? Uma pessoa, além de né, um cara comprometido com essa pauta, um cara extremamente qualificado. Você vê que o Jair ele entende, né, do que está falando, vivencia isso. E só para concluir, orçamento para o IBAMA. Orçamento. A gente tem uma dificuldade de aprovar orçamento para o Ministério, para o IBAMA, enfim, Corpo de Bombeiros também, que fazem, né, um trabalho maravilhoso, principalmente na época de incêndio. Você poderia falar para a gente qual que é a dificuldade, por que tanta dificuldade que a gente enfrenta nas questões de orçamento para o IBAMA, em especial, que é, né, a instituição que você trabalha? Como a pergunta da Leila foi muito robusta, eu acho que cabe aqui um gancho para você responder, nós dois, por favor, Jair Schmidt. Vocês aí do Rio Grande do Sul têm o maior respeito por ele te manda um abração, Leila. Sim, o ex-senador Lazier Martins. Maravilhoso. Ele pergunta, o que dá mais trabalho para a fiscalização do IBAMA? O combate à pesca ilegal ou impedir o contrabando de animais silvestres? Se você puder responder primeiro a da Leila, depois essa, eu te agradeço, Jair. Vamos lá. Bom, orçamento, né? Orçamento... meio ambiente, proteger o meio ambiente, buscar sustentabilidade, sempre é um custo público, né? E principalmente, né, como eu já havia mencionado, né, cada vez mais nós temos momentos de crise, de emergências, né, sejam incêndios ou outras emergências, acabam demandando capacidade do Estado. Esse orçamento não adianta ele só chegar no momento da crise, né? Ele tem que estar preparado antes, né, para que você tenha as contratações, os serviços, os equipamentos, os materiais todos já adquiridos para estar preparado para essas crises e também para atuar no combate aos crimes, né? Então, desde 2022, ainda no grupo de transição, houve um grande esforço do governo em buscar aumentar o orçamento. De fato, naquilo que o governo propõe, os projetos de lei orçamentária e tudo mais, esse aumento ele tem ocorrido, é um aumento substancial, né? Mas quando nós olhamos os desafios, né, do país, né, o orçamento em meio ambiente, comparativamente a outras pastas, a outras áreas de políticas públicas, ele é um orçamento muito pequeno, muito aquém das necessidades, muito aquém dos desafios. Então, a sensibilidade do Congresso, né, a compreensão de investir no orçamento dos órgãos ambientais, seja do IBAMA, né, nas medidas de proteção, mas várias outras atividades também são importantes para o licenciamento. Investir em orçamento para o licenciamento, para a proteção da biodiversidade, para a recuperação das áreas degradadas, né, para a conservação das unidades de conservação, que o ICMBio tão bem gere e conduz, ele é extremamente importante. Então, muitas vezes, a pauta ambiental, como ela é mal compreendida ou pela conjuntura de congresso, de representatividade, ela não é tão bem valorizada que a gente percebe que o orçamento público também ele não é correspondente, né? E se a gente não tem orçamento correspondente, consequentemente, a atuação, o trabalho dos órgãos ambientais acaba sendo limitado. E aí eu reforço, inclusive do licenciamento, que é tanto evocado, eficiência e busca de trabalho. Eu insisto que as colocações da Leila foram tão completas e tão escorreitas que abre gancho para vários assuntos. Eu vou entrar num aqui agora. Foi reaberto na administração atual o processo contra Jair Bolsonaro por pesca irregular em Angra dos Reis, fato registrado em 2012. A pergunta é, Jair, em que pé está essa situação? E eu, para dar o gancho e finalizar esse tema tão bem levantado pela Leila, qual a diferença para você maior que houve entre o governo Bolsonaro ao lidar com o meio ambiente e entre o governo Lula de hoje
ao lidar com o meio ambiente? Não, primeiro, nós temos uma mudança da água do vinho totalmente. Nós temos um governo com todos os seus desafios, com a sua base ampla, né, complexo para se trabalhar, né, fazer uma gestão para o Brasil e não para partes do Brasil, né, lidar com o meio ambiente, traz essas complexidades e visões distintas, né? Mas certamente nós temos uma mudança da água para o vinho, um governo que em grande medida investe, busca proteger o meio ambiente, busca estabelecer políticas públicas, implementar essas políticas públicas, né? E não é à toa, em particular, quando a gente olha para o IBAMA, né, nós tínhamos uma hashtag lá, né, o IBAMA voltou. Né? Na verdade, é a grande transformação. Né? O IBAMA ele tem maiores e melhores condições de trabalho e o IBAMA mais forte é o meio ambiente mais protegido. Né? Então, agora, se nós olharmos para outras políticas públicas, mudança do clima, a própria é só observarmos as nossas lideranças. Né? No IBAMA nós temos o presidente Rodrigo Agostinho, deputado... Eu já ia perguntar, vou perguntar sobre ele depois. Deputado que é uma das referências em meio ambiente parlamentar, né, uma pessoa muito enganjada, então a ministra Marina, a sua equipe, então nós temos aqui só por esse time aí que está à frente das pastas ambientais, um grande diferencial. Especificamente sobre o processo do ex-presidente... Comparando os dois governos. Comparando os dois governos, né? Para com o ambiente. Não, a mudança da água para o vinho totalmente. Totalmente. Muitos desafios perpassam o próprio Congresso Nacional. Mas né? por que havia esse desrespeito do governo Bolsonaro com o meio ambiente? Era o quê? Era ignorância, falta de conhecimento? O que é? Esse desprezo que houve? Eu acho que esses dois ingredientes, mas tinha outros, né? Outros interesses, né? Tinha uma intencionalidade. Né? Além da cutucana. Tinha uma intencionalidade de explorar o meio ambiente, de privilegiar determinados grupos. Rico, cara. Né? De você não pensar na sustentabilidade como um bem comum de todos os cidadãos. Então, tinha interesses, alguns aí que as páginas policiais também contam. Né? Então, essa é um pouco dessa visão. Né? Então, o que a gente hoje a gente busca as páginas policiais para, na verdade, consertar os malfeitos lá da gestão anterior. Né? Mas em relação ao processo que o senhor comentou, né, o ex-presidente, em 2012, ele foi autuado por pescar ilegalmente dentro de uma unidade de conservação de proteção integral no Rio de Janeiro. Angra dos Reis, né, Rio Zeque Tamoios. Né? Tem foto, inclusive, lá com os peixes, vai pescar e tudo mais. Né? Então, foi feita uma autuação dentro de todos os ritos legais, né, e esse processo, como qualquer processo, o cidadão autuado tem direito à defesa, apresenta sua defesa, tem os prazos e tudo mais. Chegou-se algum momento que ele foi, né, exauriu seus espaços de defesa e ele havia sido julgado e condenado. Infelizmente, nessa alteração de governo, alguém entendeu ali que não caberia multa, algum artifício legal ali que se construiu já na gestão, né? E essa multa ela foi anulada, né? Então a autuação ela foi anulada, mas a infração continua existindo. Né? Então, passado 4 anos, dentro do prazo legal, né, que não houve, né, não tinha ocorrido prescrição ainda, né, dessa infração, então esse processo houve uma nova autuação e agora o processo ele segue o rito normal de julgamento ali. Então, está sendo julgado, então essa autuação ela foi retomada por ter ocorrido um vício, né? O cancelamento, o entendimento da anulação era impróprio. Né? Não deveria ter ocorrido isso, inclusive, quem deu causa pode ser até responsabilizado por ter feito isso. E depois teve uma nova autuação, né? Agora acho que 2023, salvo engano, por molestar baleias, né? Existe uma legislação, né? O avistamento, né? Muitas baleias vêm para a costa brasileira para se reproduzir, se alimentar e tudo mais. E existem algumas regras de aproximação, você não pode chegar com barco, com jet ski. Em algum em algum momento ali eu tenho até vídeo demonstrando isso, né? Que o ex-presidente também ele cometeu uma nova infração e foi autuado. Também é um processo que segue regularmente. Agora, só um ganchozinho, respondendo... Você tinha completado. Aquela pergunta da lei. E a pergunta anterior também. Anterior. O que é mais difícil da gente tratar de caça, né, de tráfico mais silvestre, de pesca, né? Que foi do lazer, né? Aliás, essa é uma pergunta difícil, né? Na verdade, são os assuntos complexos, né?
né? O Brasil, que tem um vasto litoral brasileiro, né? Oceano, produção pesqueira é uma atividade importante, econômica, né? Mas que também tem sofrido muito com pesca ilegal, com algumas safras, tainha, pargo, tubarão, enfim, né? Então, é um trabalho bastante complexo, difícil, né, de atuarmos, e a instituição está se equipando, se preparando cada vez mais para atuar isso. E o tráfico de animais silvestres, né, a gente criou um mundo, uma visão em que animal silvestre é pet, né? Tem uma campanha aí que o Ministério do Ambiente, o IBAMA, lançaram nesse sentido, né, para que a gente previna essa aquisição e compra. Mas o tráfico de animal silvestre é uma das grandes economias do crime no mundo, né? Sim. Então, também é um outro desafio aí que nós temos, inclusive... E que tem crescido, né, Tem Jair? crescido, né? As redes sociais têm impulsionado muito Sim. isso. Sim, demais. Né? E o IBAMA também tem atuado muito sentido, atuado aí junto às grandes redes aí para combater essa prática ilegal. Né? Então, Perfeito. ambas são desafiadoras, eu diria. Bem, nós vamos para o nosso único e menor intervalo da televisão brasileira. Leila, que pergunta você quer, irmã, deixar? Eu tenho uma aqui. Ah, tá bom. Eu vou começar falando sobre a margem equatorial, né? É uma pauta polêmica, né? Tem uns que defendem assim de forma veemente na casa, né, a exploração, e de certa forma já está convencendo o governo, né, a esses estudos, essa exploração. E eu gostaria de ouvir a visão do IBAMA, porque assim, a gente ouve muito visão de governos, né, dos representantes do governo, que não entendem tanto o porquê dessa resistência, inclusive, né, do próprio IBAMA. E a gente escuta muito aqueles que defendem, porque vai trazer, né, desenvolvimento para a região, desses recursos que podem vir de royalties e tudo mais. E aí eu gostaria de ouvir do Jair, que é o representante do IBAMA aqui no nosso programa, qual é a visão e o porquê, muitas vezes, se condena, né? A gente ouve, dentro do próprio Congresso, parlamentares atacando o IBAMA por causa das posições da instituição. Bom, eu vou então aqui até Florianópolis, porque ela já trabalhou no Ministério do Meio Ambiente. O nome dela é Emanuela Carneiro. Ela pergunta: Junho Verde, negacionismo. Estamos no mês em que se desenvolve a campanha Junho Verde, dedicada à conscientização ambiental, com ações para destacar a importância da preservação do meio ambiente. E ela pergunta: a população brasileira precisa ser mais bem educada ambientalmente falando? O que pode ser feito neste sentido? O negacionismo climático é outra realidade e presente, e ele ganha força à medida que surgem governos como o norte-americano com políticas que atacam os pressupostos da ciência, como o combate de forma eficiente o negacionismo. Uma pergunta bem completa, hein? Ela entende, realmente ela falou que trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, ela é do ramo. Nós voltamos então, já e já. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. São mais de 28 milhões em investimentos em tecnologia para tornar o atendimento mais moderno e eficiente. O Cora é o hospital mais moderno para tratar câncer infantil, com procedimentos avançados como transplante de medula. Com a gestão do Hospital Albert Einstein, o novo Hugo adota cirurgias robóticas e ressonância magnética de alta precisão. Goiás foi o primeiro estado a oferecer pelo SUS exames genéticos para câncer de mama e ovário. A inteligência artificial ajuda a salvar vidas de bebês prematuros. E agora, com o Meu PEP, é possível acessar histórico de consulta, exames e vacinas online. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira.
Senhoras e senhores, meus únicos patrões, voltamos para a última parte do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, todo final de semana, especialmente domingo, 10h30 da noite, no comando nacional da nossa rede TV em todo o Brasil, nos canais abertos, fechados, em todas as redes sociais, felizmente, na Banda KU e para o mundo inteiro no comando da Sul TV com os aplicativos. Todos eles, Smart TVs, são 192 países. O nosso convidado especial deste domingo, 22 de junho de 25, é a voz forte do IBAMA, Jair Schmidt. Vocês estão prestando atenção na qualidade do entrevistado, no preparo dele, nas respostas, sem ofensa a ninguém, porém falando a verdade de um assunto tão importante como o meio ambiente. Você prestou atenção, Jair, nas duas perguntas que deixamos, tanto a da Leila como a minha. Qual que você prefere responder primeiro e depois a outra, por favor? Eu vou começar pelo senhor e deixar da Leila lá. Até por uma questão de... Não, a mulher uma questão sempre... de inverter as ordens. Mas fica à vontade. Acho que assim, senador, o que a nossa ouvinte ali, ela coloca, né, a Emanuela, né? É, Emanuela. Emanuela, né? Emanuela... De Belo Horizonte. A Emanuela, ela ponderou em relação, né, na verdade a gente está vivendo uma crise civilizatória, né, se a gente olhar para a questão ambiental, em alguma medida é uma crise civilizatória, né, e se a gente fosse generalizar um pouquinho, né, como é que a gente lida, como é que a gente trata com isso, né, eu apostaria fortemente na educação, né. A educação, na verdade, é o grande meio transformador das pessoas, né. A educação até diferente ensina, né? Ensino tem a ver com conhecimento, com aprendizagem, né? Educação não, educação tem a ver com desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, né? São os valores, o que a gente acredita, o que a gente julga que é mais correto, é como é que a gente aprende a viver em sociedade, respeitar a visão do próximo, do seu colega. Mesmo divergente. Né? Mesmo divergente, como é que a gente tem a transigência de lidar com isso, lidar com a divergência, e muitas vezes... né, de como a gente constrói soluções para problemas comuns, né? O meio ambiente é um problema comum, mesmo que a gente não perceba dessa forma, porque a gente muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada, individual, nossa, do nosso meio aqui, mas ele é, em alguma medida, cedo ou tarde, um problema comum. Então, na verdade, a educação é transformadora. A gente costuma, às vezes, de aditivar essa educação como uma educação ambiental, né, com um olhar do ambiente. Né, mas não é só um olhar do ambiente, é uma educação mais ampla do ser, do indivíduo, da civilização, né? Então, eu acho que um caminho fundamental para isso. Então, seja no meio ambiente, ou seja, na educação de maneira geral, escolar, formal, informal, são esses processos transformadores. A outra pergunta da senadora Leila, né, que trata da margem equatorial, né, que trata de um procedimento de licenciamento ambiental, que, na verdade, não é uma licença ambiental, acho que esse é o primeiro ponto, né? A margem equatorial, em particular, a foz do Rio do Amazonas, foram feitas algumas prospecções e sinalizaram, indicaram a possibilidade de existência de petróleo, né? O empreendedor, né, ele pediu autorização para o IBAMA para fazer uma perfuração para poder, de fato, constatar se existe ou não petróleo lá, para aí depois seguir com o procedimento de licença para, de fato, né, em achando conveniente, se a produção vale a pena, né, realizar essa exploração do petróleo, né. É uma região extremamente sensível, né, do ponto de vista biológico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das pessoas também, porque a grande questão é que seja o procedimento de perfuração para verificar se existe petróleo lá, ela é uma operação complexa, né? E qualquer coisa que ocorra de errada ali, você vai ter um vazamento de petróleo, né? E o Brasil já tem as suas lições aprendidas com vazamento de petróleo. Há poucos anos atrás nós tivemos um dos maiores desastres, né, que envolve óleo, né, na costa brasileira, uma embarcação que até hoje não se tem clareza, né, de como se deu isso, e que trouxe grandes prejuízos econômicos, praias interditadas, enfim, né, pessoas doentes, né, fauna, flora, contaminada e tudo mais. Então, a grande preocupação da instituição é uma preocupação extremamente técnica, né?
O IBAMA ele não entra no mérito se é um interesse político ou não. O IBAMA, a equipe lá do IBAMA muito bem preparada, qualificada, existem dezenas de profissionais especialistas no assunto, eles fazem uma avaliação técnica daquilo que foi proposto, né, do como se daria essa perfuração de petróleo, né, para verificação ali se existe o petróleo de fato, né, e quais são as medidas mitigadoras, a preparação por causa de um acidente, enfim, tem um conjunto de variáveis e informações que estão sendo analisadas e processadas para isso. Né, e no momento que a equipe conseguir ter uma conclusão em definitivo, tá, para que se possa ter a segurança, a certeza de que um acidente ou qualquer outro dano possa ser evitado, ou se de fato ele vier a ocorrer, você tem uma capacidade de resposta assertiva, né? Então, no momento oportuno, a equipe vai dar essa resposta. Importante lembrar que a mesma empreendedora que pediu essa autorização, ela só nos últimos 2 anos do IBAMA, ela já teve outras 200 autorizações em diversas áreas do país. Então, não é uma questão específica daquela perfuração. Tem a ver com a proposta, o projeto, os elementos técnicos ali trazidos no pedido. Essa pergunta agora, ela é de verdade um tripé. Leila, eu e a nossa diretora de jornalismo da Rede TV, aqui no Distrito Federal, a Franci. O PCC e o Comando Vermelho e a criminosa presença de ambos nos garimpos. Enfim, essa é uma pergunta complexa e remete novamente ao nosso grande câncer da Amazônia, né? Até há tempo atrás era o desmatamento, que era o grande problema, agora tem os incêndios, mas tem o garimpo. O garimpo é muito grave, né? E o que a gente vê, né, dessas áreas sendo mineradas ilegalmente, antes você tinha o garimpeiro, né, o explorador local, que tinha algum tipo de organização ali, inclusive, né, pessoas de maneira criminosa, inclusive explorando essas outras pessoas e tudo mais. E nos últimos anos, inclusive, num certo vácuo ali do poder público em combater essa criminalidade, né, os grupos criminosos organizados, a exemplo desse, PCC, Comando Vermelho, mas existem outros locais também, né, se instalaram nas áreas de mineração. Né. Em alguns locais, eles foram se instalando como comércio de entorpecentes de drogas dentro do garimpo. Né. Tem garimpos aí que tem 5.000 pessoas trabalhando lá e você vai vender drogas para essas pessoas. Que é isso? A troco do próprio ouro, né? Explorar serviços ali dentro, de comércio, alimentos, prostíbulos, às vezes, né? Mas, para além disso, esses grupos criminosos agora passaram a ser empreendedores do crime, né? Eles estão explorando o ouro, porque o ouro é altamente lucrativo, né? Nós temos uma valorização muito alta do ouro, se a gente olhar aí as cotações nos últimos anos, aumentou muito. Tempos de guerra atraem muito interesse na compra de ouro. Né? Então, é um ambiente que você amplifica a violência já conhecida, né, desses grupos criminosos, de Rio, São Paulo ou de outras regiões do país. E como o IBAMA está lidando com isso, com a presença deles? Então, a nossa atuação, na verdade, é uma atuação bastante complexa, de muita sensibilidade. Nós temos atuado em várias operações, inclusive em situações de conflito com esses grupos criminosos. Né? Na terra indígena Yanomami, nós tivemos conflito lá com uma dessas facções, né? Conflito armado, né? Troca de tiro e tudo mais, e quatro pessoas vieram a morrer por conta desse conflito. Infelizmente, toda a vida deve ser perdida, deve ser né, lamentada, e nesse caso, felizmente, nenhum servidor do IBAMA saiu ferido, né? E 4 desses integrantes aí, faccionados aí do PCC foram mortos. E numa outra terra indígena, Sararé também, já foi noticiado, nós também tivemos um outro conflito, né, e teve 5 faccionados aí que foram mortos. Né. Então é um ambiente de violência, de muita tensão e de risco para os servidores públicos. E o assédio junto às comunidades indígenas, como é que tem sido isso também? Porque eles estão no meio dessa guerra, né? E essas pessoas ainda são as mais vulneráveis, né? A gente sempre... Né, por quê? Por vários motivos. Tem toda a questão da poluição em si, já do mercúrio lá, causa doença, né? A gente citou aqui as mulheres lá na região de Santarém, lá grávidas, né? Que estão com contaminação do mercúrio. Mas assim, você depende da comunidade, se torna refém desses grupos criminosos, tem que trabalhar no garimpo.
às vezes tem que trabalhar no garimpo para ter acesso à comida, né? Porque aquela área de plantio, né, do plantio tradicional dos indígenas, a macaxeira, outra cultura, ela acaba sendo ocupada pelo garimpo, ou se não é ocupada, os garimpeiros vão lá e roubam essa comida, né? Então, os indígenas acabam passando fome por conta do garimpo, são expostos a doenças, a violência, principalmente as mulheres, né, que têm violência sexual, estupro, né, as crianças envolvendo aquele trabalho. Então, é um ambiente de muito sofrimento, muita mazela, né? Então, por isso, da importância da atuação do Estado brasileiro, que tem uma atuação forte para combater, né, esses grupos criminosos, que estão no garimpo porque é altamente lucrativo, né, mas também tem atuado em outros crimes ambientais, a exploração de madeira, sim, claro, a ocupação de unidades de conservação, a grilagem de terras, né, ocupam terras, depois vão comercializar. Por quê? Porque esses grupos criminosos eles têm o domínio, a expertise do poder, da força, da violência, né? Então, essa acaba sendo a grande também especialidade deles. Então, eles se valem, né, desses mecanismos eles dominam para poder impor suas vontades ou né, conquistar espaços. Às vezes é diversificação de negócio, né? Trabalho nos entorpecentes, né, mas diversifica negócio com produção de ouro ou de outras, né, ou de pedras preciosas. E também como um mecanismo até mesmo de lavagem de dinheiro, né? Porque em algum momento o ouro lá na frente, nós temos que avançar nesse controle da cadeia produtiva do ouro, você acaba utilizando o ouro para lavar dinheiro, né, de outras práticas ilegais. Então, antes do nosso esperadíssimo Define uma Palavra, tem aqui, Leila, uma pergunta em dueto de duas pessoas importantes no meio ambiente. Uma delas, o procurador federal Mário Lúcio de Avelar. Ele é de Goiânia. Não sei se você já ouviu falar dele. Esse eu acho que você já ouviu falar muito dele. Esse é considerado, Leila, um dos maiores ambientalistas do mundo, brasileiro de Porto Nacional, no Tocantins, Divaldo Rezende. Sabe quem é? Sim. Craque, né? Craque, né? Ele está morando, inclusive, na Inglaterra, lá, sendo referência para o mundo inteiro. E aí vem, foi aprovado um Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para definir orientações relacionadas a planos de manejo integrado do fogo em diferentes níveis. O senhor acha possível estipular e compartilhar responsabilidade entre entes federados e o setor privado na prevenção e mitigação de incêndios e queimadas? O fogo não tem dono. O fogo não tem dono. Então, quando ocorre incêndio, seja em floresta, em área de pastagem ou em área de agricultura mesmo, alguém sempre sai perdendo, né? E nesse arranjo federativo do Brasil, nos 30 países no mundo, que é uma república federativa, tem governo federal, tem estados, né? Todos temos responsabilidades para lidar, para prevenir e combater os incêndios, inclusive, né, os proprietários de terras, né, o setor privado tem responsabilidades. E passou a ter essa responsabilidade mais a partir do projeto de lei aprovado aqui com o apoio dos nossos senadores, né, o projeto da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, Lei 14.944, aprovada em 2024. Então, uma das entregas importantes dessa lei, ela cria esse Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, né, que envolve, ele é composto por representantes dos órgãos federais, dos órgãos estaduais, da sociedade civil e do setor privado como um todo, tá? Então, é um colegiado que justamente visa tratar de regras e medidas para a gente prevenir e evitar os incêndios florestais e, de maneira geral, fazer esse manejo integrado do fogo, né, que a sociedade moderna, em alguma medida, ela tem que conviver com o fogo, né, sabendo fazer o bom uso, o uso positivo, né, quanto também evitar o fogo quando necessário. Então, esse comitê, que ele é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, o secretário Capobianco, o secretário André Lima, que são as lideranças desse comitê, tá, ele tem um papel extremamente estratégico para o país, né. Tivemos recentemente a aprovação de uma das primeiras resoluções que trata justamente dessas medidas preventivas que os proprietários de terra devem adotar nos seus imóveis, né? O que o cidadão ele faz para evitar o incêndio, né? Então, existem algumas práticas lá e essas regras técnicas trazem essa responsabilidade. Então, na verdade, é um grande arranjo, né, de vários atores para a gente lidar com esse novo desafio aí do século XXI, que são os incêndios florestais. Defina em uma palavra.
COP30. Esperança. Esperança? Defina em uma palavra. Luiz Inácio Lula da Silva. Liderança. Define uma palavra, Marina Silva. Inspiração. Defina em uma palavra Jair Bolsonaro. Nunca mais. Define em uma palavra, o IBAMA. Resiliência. Agora, para fechar, define em uma palavra Jair Schmidt. Servidor público, a serviço da sociedade. É verdade. E eu quero dizer que o mundo agradece Nossa. por ter gente como você ainda no meio ambiente. Parabéns, Parabéns, Jair. tá? Muito Prazer, obrigado. viu? Um prazeraço Prazer. nosso. Espero que todos vocês tenham gostado, respondam, façam comentários durante a semana toda e nós voltaremos no próximo domingo com mais uma edição semanal do programa Pode Cá, liberados para o mundo inteiro. Deus e saúde! Tchau. O mundo inteiro nas redes sociais, pelo TikTok @Senador Cajuru, pelo YouTube @Pode Cajuru, acabam de ver mais uma entrevista exclusiva da edição semanal do programa Pode Cá Liberados, que volta no próximo domingo. Agradecidíssimo.